Mas dos 10 jogos de invencibilidade, o Renato Augusto jogou 5. Os outros 5 ele não jogou. Então tem alguma coisa além do Renato Augusto. Porque metade da invencibilidade é sem Renato Augusto. O time não é brilhante, o time não é uma certeza de que vai ganhar algum dos 2 títulos que está disputando, mas um time virou um time que parou de perder. Está acontecendo um movimento com o Vanderlei de rejuvenescimento e de competitividade. A fila do nunca critiquei tá grande no Corinthians, ou Samir Carvalho? Existe, né, uma desconfiança, né, em relação ao... são 10 jogos, né, de invencibilidade. Outro dia eu fiz um pente fino sobre esses 10 jogos. O Corinthians jogou mal em vários, mas é claro que a evolução em relação ao Vanderlei passa muito pelo que o PVC falou, né? É um time que rejuvenesceu. O Corinthians realmente tinha muitos veteranos, muitos jogadores acima dos 30 anos e hoje acaba atuando aí com uma equipe mais jovem. Eu acho que isso é o grande mérito do trabalho do Vanderlei. Eu estou na expectativa ainda do Corinthians fazer aquele grande jogo, né? Eu acho que quarta-feira que vem vai dizer muito, né? O que é o Corinthians na temporada e esse time do Vanderlei, porque ontem, por exemplo, o Corinthians jogou muito mal, ficou no 4-5-1 lá atrás, e o News Old Boys, claro que tinha vantagem do empate, mas o Corinthians ficou totalmente recuado, não apresentou um bom futebol. Contra o Internacional de Porto Alegre também recuou, acabou tomando um gol no finalzinho. Nessa lista que eu fiz aí, eu marquei alguns jogos. Atlético Mineiro, que o Corinthians jogou muito bem, né, e venceu fora de casa. O América Mineiro também na Neoquímica Arena. Enfim, são poucos jogos que o Corinthians realmente venceu e convenceu, viu, Razan? Ainda nessa questão, nunca critiquei, olhando assim e ouvindo a torcida do Corinthians, eu acho que ainda não chegamos nesse nível. Há uma desconfiança ainda. Eu acho que a partir de quarta-feira vai ser a veras, né? Quarta-feira, para a gente saber realmente o que é o Corinthians na temporada, se o torcedor vai ganhar um pouco mais de confiança, até porque, se passar, vai estar na final da Copa do Brasil. Tem a vantagem contra o São Paulo, depois de vencer o primeiro duelo, o jogo de volta é no Morumbi. Para esse jogo, Samir, tem possibilidade de Rojas e Renato Augusto juntos? Lembrando, para você corintiano que talvez não esteja tão ligado no noticiário, Roger Guedes foi embora, tá, gente? Não tem mais Roger Guedes no Corinthians. Pode ter Renato Augusto e Rojas juntos, Samir? Sim, eu estava acompanhando vocês aí desde o início, né? O Hernan estava falando do planejamento do São Paulo, do Corinthians é diferente. O Corinthians só não quer o Rojas e o Renato contra o São Paulo, mas também contra o Coritiba já no próximo domingo. Então o Corinthians quer dar minutagem para o Matias Rojas e o Renato juntos, sem o Guedes. É uma avaliação que a comissão técnica fez, por isso que foi tudo planejado. O torcedor ficou assustado em relação ao Renato Augusto, ele marca o gol contra o Inter no Beira-Rio no primeiro tempo, no intervalo é substituído, não volta para o banco de reservas, né, já volta para São Paulo. É claro que a delegação segue, né, para a Argentina, e todo mundo achou que o Corinthians estava escondendo alguma lesão do Renato Augusto, principalmente pelo fato dele não ter voltado para o banco. Mas o que eu acabei apurando é que fez parte realmente do planejamento, exatamente porque o Corinthians quer o Renato Augusto em campo no próximo domingo, diante do Curitiba, 16 horas, jogo pelo Campeonato Brasileiro, junto com o Matias Rojas. O Renato, pelo que eu apurei até agora, tem mais chances de jogar do que o Rojas no domingo. Mas contra o São Paulo, acho muito difícil o Corinthians não ter os dois em campo, viu, Razan? A não ser, claro, que aconteça realmente uma lesão, né, que o torcedor não espera nunca no domingo de algum dos dois, ou então alguma questão de treinamento, mas o planejamento do Corinthians é ter realmente os dois contra o São Paulo e já contra o Curitiba para tá testando o time sem o Roger Guedes numa decisão e com os dois bem próximos ali do Yuri Alberto. Por quê? Porque o Corinthians não buscou ninguém no mercado da bola e, além disso, os jovens que atuaram no lugar do Guedes acabaram não mostrando muito serviço. O Biro, uma sequência horrorosa de jogos. Eu até não entendia porque o Vanderlei estava insistindo tanto no Biro, mas ontem, pelo menos, ele desistiu do Biro e foi no Wesley, porque o Wesley havia marcado o gol, né, que praticamente foi o gol da classificação do Corinthians na Sul-Americana, no jogo de ida, no 2-1, ele fez o segundo gol. Só que ontem, o Wesley também fez uma partida ruim. Então, ninguém até agora, o Razan, do elenco do Corinthians,
ganhou uma moral para falar assim, ó, esse aqui é o substituto do Guedes, estamos tranquilos. Por conta disso, o Corinthians quer muito testar o Renato Augusto e o Rojas, visando já esse jogo contra o São Paulo, para que eles sejam os atletas mais ofensivos ali perto do Yuri Alberto, sem o Roger Guedes, que foi viver o sonho do Catar. A plaquinha no Corinthians está levantada. Depois do sonho do Catar, que ele falou evidentemente com ironia na voz, a plaquinha do Corinthians está levantada. Procura-se substituto para Roger Guedes. Se você quer se candidatar, só mandar seu currículo, suas qualidades para o CT Joaquim Grava. Diga, PVC. Não, não é em relação ao sonho do Catar, porque eu vou fazer a conta da Liga Saudita. Eu vou fazer uma correção em relação ao que eu falei agora há pouco. A Inglaterra tem 12 estrangeiros e 8 britânicos. Então, o Brasil tem mais estrangeiros técnicos do que a Inglaterra. É o recorde. Superamos até então a badalada Premier League. Impressionante esse número. Impressionante. O Samir, curioso esses planejamentos distintos, né? Que você acabou de ressaltar. O São Paulo, claro, são momentos e jogadores e times diferentes. O São Paulo, em relação ao Rames Rodrigues, fazendo um planejamento específico, já teve a estreia do Lucas Moura, que mostrou bom ritmo, embora tenha feito pênalti ali, de quem está com vontade demais, né? Claramente era isso, acabou fazendo pênalti na derrota para o Atlético Mineiro, e o Corinthians, por outro lado, querendo já aumentar essa minutagem antes da grande decisão da semana que vem. Exatamente, até para não chegar e ser pego de surpresa de uma forma negativa no jogo contra o São Paulo, como, por exemplo, perder o jogador no início da partida, como já aconteceu algumas vezes na temporada. Então, o Corinthians faz esse planejamento para ter os dois e tem ainda outros reforços, né? O Gabriel Moscardo é um atleta que está se recuperando, né, na cirurgia de apendicite. E o Lucas Veríssimo é um jogador que está trabalhando no CT Joaquim Grava. Ele fisicamente está bem, pelo que eu apurei. Não tem realizado ainda, né, os famosos treinos táticos junto com o grupo. Não dá para a gente fazer uma avaliação do Lucas Veríssimo, como é que ele está treinando, porque não teve tempo desse treino com o zagueiro do lado. O Vanderlei tem realizado treinos com o campo todo, né, não feito apenas o tático em campo reduzido. Então não teve ainda esse treino do Lucas Veríssimo, mas fisicamente ele está bem. O problema é que eu fiz uma minutagem também do Lucas Veríssimo, somando os 4 jogos que ele fez, o Razan, em 2023, dá 100 minutos, dá uma partida, né? Porque uma partida hoje não tem mais 90 minutos, né? Então, em minutagem, o Lucas Veríssimo jogou esse ano apenas um jogo, praticamente. E existe também essa questão do Lucas Veríssimo poder pintar na partida contra o Coritiba, porque ele sequer foi relacionado ainda, né, para algum jogo do Corinthians. Pode ser agora, contra o Coritiba, ficar à disposição contra o São Paulo, mas claro que o Lucas Veríssimo está longe ainda de ser titular num jogo tão importante como esse contra o São Paulo, até porque o Vanderlei poupou o Murilo ontem, já mostrando quem é o seu titular. O Murilo é super titular, valorizado, o Corinthians recusando proposta de 12 milhões de euros, negocia com o clube da Inglaterra, e a zaga do Corinthians deve ser realmente Gil e Murilo para essa partida contra o São Paulo, o Razan. Corinthians classificado na Sul-Americana, o São Paulo ainda vai jogar contra o São Lourenço depois de perder o duelo de ida, também precisando reverter essa vantagem também na volta no Morumbi, e semana que vem teremos a grande semifinal, São Paulo e Corinthians. Samir, mais uma vez, aquele obrigado a você, acompanhado do Bidu aí no fundo no seu cenário, ele segue firme e forte, né? Ele tá de castigo porque jogou mal ontem. Então a gente, né? Eu tenho medo só da Luísa Mel me processar com esses atos assim, mas o resto tá tudo tranquilo. Agora, o Razan, tem a questão da conta aí, né? Que tá no título do nosso. O Corinthians ganhou de grana na Sul-Americana, rapidinho. É verdade. Faturou bem, né? Faturou bem, né? Antes de embarcar, deixa eu só falar isso. São 3 milhões, né, conquistados com a classificação ontem. Já havia faturado 2 milhões e 600 mil, então já são 5 milhões e 600 aí que o Corinthians faturou na Sul-Americana. Se passar para a semifinal, né, seja contra o Estudiantes ou o Goiás, o Corinthians vai faturar mais 3 milhões e 800, quase 4 milhões de reais, podendo chegar num total aí de quase 10 milhões, né, 9 milhões e meio, mais ou menos. Se for campeão, vai faturar mais 24 milhões. O vice fica com 9,6 milhões. Então, o Corinthians pode terminar a Sul-Americana com uma boa grana aí, quem sabe até com uns 34 milhões aí no bolso, o Razan, se realmente chegar até a final da Sul-Americana, mas uma competição que o Corinthians estava a fim de pular fora, lembra que a gente falou? Pois é. Tá rendendo uma graninha aí pro Timão.